A maturidade cristã, ela é desenvolvida e fortalecida em comunidade. É vontade de Deus que vivamos dessa forma. Quando Deus fala para você que Ele derramou os dons para viver em mutualidade, você decide ficar em casa, decide viver a parte da igreja, você não está amando a Deus. Você está vivendo para os seus próprios desejos. E Deus nos dá esse privilégio de caminhar com outras pessoas. E quando obedecemos a ordem de Deus de amá-lo e amar o nosso próximo, crescemos na maturidade cristã. Desenvolvemos nossos dons e talentos com alegria. E servimos ao nosso Senhor na igreja e a partir da igreja. É sendo intencional. A viver um relacionamento, a viver uma intencionalidade em Cristo, que é possível como? Em mutualidade. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito bom poder estar com os irmãos hoje, enquanto eu tive o privilégio de presenciar a homenagem do legado. Eu fiquei lembrando de uma coisa que o Lucas me disse. Eu fui o discipulador do Lucas por um ano, tive esse privilégio. E um dia, no meio de muitas caminhadas nossas, o Lucas me disse assim, né? Hoje eu entendo o ministério do meu pai. Não que ele não compreendesse o que é o ministério, ou que tivesse algo contra o ministério, não é isso. Ele estava falando isso sobre a vida pessoal dele, e as decisões que ele vinha tomando. E ver uma família seguindo o ministério, ver uma família chegar há tantos anos, servindo na igreja, envolvido com a igreja, eu me emociono. E olho para a nossa juventude e a minha oração é: Deus, levanta a nossa juventude para que possa, assim como esses homens de Deus vêm testemunhando de tudo que eles fizeram, eles possam ser instrumentos e daqui 50, 60 anos, eles possam estar influenciando pessoas a amarem a Cristo. Se puder pôr o slide aí, a apresentação da minha família. A minha filha mais nova, ela tem 8 aninhos, está aqui. A mais novinha tem 8 aninhos, de vez em quando a gente passa por um mercado e outro, aí ela vê um copo de abacaxi. Aí ela olha para o copo e fala: "Ah lá, papai, o copo que o Lucas", ela chama ele de Lucas, que o Lucas usava. E um dia ela quis comprar um copo exatamente igual ao dele. Gente, nós estamos falando, o Lucas esteve conosco em 2019, nós estamos falando disso há um ano atrás. Pessoas que passam pelas nossas vidas e marcam, né, de forma que a nossa juventude vai marcando presença e vai influenciando pessoas desde a mais nova idade. Aí está a minha esposa, Ana Paula, a Isabela, a nossa mais velha, que tem 17 anos, a Emanuele, que tem 8, e amanhã nós completamos 24 anos de casados. Nós somos muito gratos, né? Eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me presenteou, por tudo que Ele já fez em nossas vidas. E a nossa história, ela começa antes de conhecermos a Cristo. E eu tinha um objetivo dentro do meu casamento, que era levar a nossa família a ser uma família que fosse diferente do padrão que nós estávamos acostumados. Mas eu não sabia como. Eu não sabia como isso ia acontecer, eu não sabia como que isso ia se dar. Eu sabia da minha responsabilidade como marido, como homem, um jovem de 20 anos de idade que estava pedindo uma moça de 19 anos de idade em casamento. Mas como eu ia proceder, eu não tinha a menor noção. Ao longo de nossa vida cristã, somos desafiados a desenvolver uma maturidade cristã. Nesse processo de desenvolver uma maturidade, nós precisamos entrar na linha de largada. O nosso primeiro processo
é a inscrição. O nosso primeiro processo, pode mudar aí o slide. Nosso primeiro processo é a inscrição, é quando Deus ele nos inscreve na largada da vida cristã. Ele nos insere no mergulho na vida cristã. Isso aconteceu comigo um pouco antes de casar. Eu aceitei a Cristo, a minha esposa aceitou a Cristo em janeiro do mesmo ano que casamos, janeiro de 99, e ali nós começamos a caminhar. Nós começamos a olhar para tudo que Cristo vinha fazendo e qual era a proposta dele, pois ele tinha nos inserido no corpo de Cristo agora. O atleta só pode, só compete, só faz parte da equipe do corpo de Cristo, só faz parte daquela competição quando ele é inscrito, quando ele entra na linha de largada. Ele não pode entrar na linha de largada sem ser inscrito. Essa inscrição só é possível a partir de Cristo, a partir da cruz de Cristo. Pode mudar? A nossa largada começa na cruz. A cruz de Cristo é a largada para nós. A cruz de Cristo, para você que ainda não entendeu quem é Cristo Jesus, o que Ele fez por mim e por você, eu gostaria que você hoje olhasse para tudo que você vai ouvir, medita no seu coração e faz a seguinte pergunta: eu já faço parte do corpo de Cristo? Eu já faço parte desse time? Eu já tomei a decisão e já entendi quem é Cristo? Estou nessa linha de largada? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, vai dizer assim, eu acho que está projetado. Todos os textos estarão projetados, tá, irmãos? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui para o povo de Corinto é o seguinte: galera, olha só, Cristo morreu por mim e por você. Ele está trazendo à memória da igreja que Cristo morreu para salvar, para trazer salvação. Para quem? Para aqueles que mereciam? Não. Pois Romanos 3, 23 vai dizer assim: pois todos pecaram e estão separados, destituídos, longe da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem não tem acesso a Deus. Ele sabe sobre Deus, ele vê os feitos de Deus, a natureza proclama a glória de Deus, mas ele não tem acesso a Deus. Romanos 3, 6, 23 vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. E ele está falando de morte física e morte eterna, está falando de condenação. Para quem não aceitou a Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, só existe um caminho, o inferno. Não existe outra palavra, não existe outra forma de dizer carinhosamente que a pessoa sem Cristo já está condenada. Mas se o texto bíblico parasse por aí, não haveria esperança, não haveria para onde olhar. Mas o texto de Romanos 6, 23, ele continua, e eu vou ler de novo o texto agora completo. Pois o salário do pecado é a morte. Mas olha só, irmãos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus amou, e Deus ama, com um amor que ultrapassa qualquer expectativa humana, que ultrapassa qualquer experiência, que ultrapassa qualquer sentimento, que ultrapassa qualquer lógica. João 3,16 a 18 vai dizer assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer
no nome do Filho unigênito de Deus. O que o texto está nos dizendo, irmãos? Está nos dizendo o seguinte: aquele que não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, esse já está condenado. Esse já está, não é que ele será condenado, ele já está. Eu quero te desafiar agora a olhar para a sua vida, olhar para você e lembrar quando foi que você tomou a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que acham que um dia entregou a vida a Cristo, vivem uma vida legal, vivem uma vida mais ou menos correta, mas nunca entregaram a vida a Cristo. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que olham para o Evangelho e falam assim: não, mas eu já faço isso de bom, faço aquilo de bom, mas está deixando de fazer o mais importante, entender o sacrifício de Cristo na cruz. O preço da morte dele. Ele pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. É através dele que nós temos a salvação. Através dele nós somos inseridos no corpo de Cristo. Através dele nós mergulhamos na vida cristã. Você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a oportunidade hoje tem a oportunidade hoje de olhar para essa decisão e se tornar um filho de Deus, sendo inserido no corpo de Cristo, dando a largada na vida cristã para pedalar junto com todos na igreja de Cristo. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez hoje seja o dia que você entendeu o Evangelho, não por causa de mim, não por causa de todo o evento, mas por causa de Cristo Jesus, e agora você toma a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Medita no seu coração, vai pensando sobre isso, e à medida que nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos no segundo processo, passamos a fazer parte do processo comunitário. Essa foto aí, fucei lá no Facebook de vocês, bênção demais a tecnologia. Vida comunitária, vida em comunidade. O cristão deve pedalar junto com a igreja. E quando nós olhamos para o triatlon, ele tem três desafios, né? A natação, o ciclismo e a corrida. Nós temos duas modalidades: individual e em equipe. A vida cristã, ela nunca vai ser individual. Você tem a vida individual, nós temos a vida individual no nosso íntimo com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é o nosso tempo de leitura bíblica, é o nosso tempo de oração, o nosso tempo de falar com Deus. Mas a maturidade, ela é desenvolvida em comunidade. A maturidade, ela passa pelo processo, junto com os irmãos. A maturidade cristã, ela é desenvolvida no nosso dia a dia, uns com os outros. 1 Coríntios 12, de 12 a 14, vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim como também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Queridos, se você olhar para o seu corpo agora, você vai perceber que é impossível um único membro sobreviver sozinho. O nosso corpo depende uma parte da outra. Como é que nós estaríamos aqui se não tivéssemos o pé para nos trazer? Mas eu viria de cadeira de roda, viria de carro. Mas você precisa da mão, você precisa do coração para bombear o sangue, você precisa do nariz para respirar. Você pode tentar achar qualquer justificativa, mas Deus fez perfeitamente o nosso corpo para junto, todas as partes desenvolverem juntas. Assim somos nós. Quando Deus derrama os dons, quando o Espírito Santo sela
o cristão, no momento que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa a receber dons, ele recebe dons que só o Espírito Santo pode dar. Uns terão uns dons, outros terão outros, e esses dons são para a mutualidade dentro da igreja. Nem todos serão pregadores, nem todos serão evangelistas, nem todos cantarão como cantaram aqui hoje. Mas nós precisamos de pessoas que olham para a igreja e planeja. E eu fui vendo ontem, todo o caminhar do congresso. Tenho acompanhado há dias aí pelo Instagram, as divulgações e tudo mais, vendo cada um fazendo uma coisa diferente. Irmãos, isso é desenvolvimento dos dons e talentos que o Espírito Santo nos dá. É impossível fazermos isso à parte da igreja. Não, Orley, mas olha só, você não está entendendo. Lá na minha casa, eu posso sim ficar lá, desenvolver os meus dons de culinária, e desenvolver os meus dons de tricô, de fazer... Você pode. Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Isso tem a ver com a sua vida individual. Mas quando nós estamos aqui, reunidos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, do prédio, eu estou falando do corpo de Cristo. Mas que parte deste local, para você que é membro aqui, parte deste local. O relacionamento com a igreja, o relacionamento com os irmãos, o relacionamento com a liderança. A vida de intencionalidade, um investindo na vida do outro. O mais velho espiritualmente falando, mais maduro na fé, ajudando o mais novo na fé. É sendo intencional nos seus relacionamentos, mas intencional de levar o seu próximo a estar mais perto da cruz de Cristo, a estar mais perto de Cristo, a viver um relacionamento, a viver uma intencionalidade em Cristo, que é possível como? Em mutualidade. A maturidade cristã, ela é desenvolvida e fortalecida em comunidade. É vontade de Deus que vivamos dessa forma. Jesus nos deixou 2 mandamentos para cumprirmos. E é impossível cumprirmos esses mandamentos à parte da igreja. O primeiro dele é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O segundo: ame o seu próximo como a si mesmo. Não, Orley, mas olha só. Eu posso amar a Deus com toda a minha alma, todo o meu entendimento, a parte da igreja, lá na minha casa. Quando Deus fala para você que Ele derramou os dons para viver em mutualidade, você decide ficar em casa, decide viver a parte da igreja, você não está amando a Deus. Você está vivendo para os seus próprios desejos. Você está se amando e você não está amando o seu próximo. Porque os dons que Deus te deu para ajudar o próximo a crescer com os dons dele, no desenvolvimento junto com a igreja, você não está praticando. Queridos, nós somos privilegiados para amar a Cristo. Somos privilegiados para amar o nosso próximo, para vivermos essa intencionalidade com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. Levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a compreender o Evangelho de forma contínua. E eu posso te dizer que eu estou dentro de um ministério que me dá um privilégio imensurável. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho das fotos do nosso ministério e você vai compreender a alegria que Deus me dá de servir nesse ministério com a juventude, de fazer parte de algo que Ele tão carinhosamente projetou, e quando eu menos esperava, Ele falou assim: vem fazer parte. Quando eu estava para tomar uma decisão de estar em uma igreja especificamente, como pastor, veio um convite de uma pessoa de lá do Palavra da Vida, e falou assim: olha aí, você não quer vir trabalhar conosco? Servir aqui no ministério? Eu falei: não, quero não. Poxa, Orley, mas todo mundo quer servir no Palavra da Vida. Eu falei: não, mas eu não sou esse cara. Não, mas você não quer pensar? Não, não quero pensar.
Se você me fizer um convite oficial, você me obriga a pensar. E aí, eu tenho que decidir se sim ou não. Desde 2017, segundo semestre de 2017, quando eu aceitei estar como missionário integralmente lá, nós estamos trabalhando com juventude. Minha formatura foi em 2017, e dali para frente eu já estava trabalhando com a juventude lá. Um privilégio que Deus nos dá, e às vezes nós nem estamos esperando. E Deus nos dá esse privilégio de caminhar com outras pessoas. E quando obedecemos a ordem de Deus de amá-lo e amar o nosso próximo, crescemos na maturidade cristã. Desenvolvemos nossos dons e talentos com alegria. E servimos ao nosso Senhor na igreja e a partir da igreja. Tudo que nós fazemos lá no ministério, ele tem uma contrapartida da igreja, ou uma partida da igreja. Nós não somos um ministério que está vinculado a uma igreja, ele é interdenominacional. Mas para a pessoa ir para lá, o que é necessário? Primeiro passo, ser crente. Esse é o primeiro passo. Mas quando o jovem chega lá, ele se depara com muitas coisas. Na nossa vida cristã, nós mergulhamos nessa intencionalidade com Deus, nesse relacionamento com Deus. Mergulhamos na vida cristã, pedalamos em comunidade para desenvolver a maturidade e juntos corremos a corrida que nos foi proposta, que é testemunhar de Cristo até os confins da terra. E assim nós chegamos ao terceiro processo do triatlon. O terceiro processo do triatlon, ele é missional. Queridos, aí entra a parte mais gostosa do nosso projeto. Aí entra o passo mais gostoso. Sabe quando você começa um projeto e você vê ele ganhando forma, e você vê ele dando resultados? É aí que nós vemos muitos resultados. O processo missional, o cristão, a partir da igreja, corre com missões. O cristão maduro, envolvido com a igreja, olha para a palavra de Deus e entende que ninguém corre uma maratona para chegar em segundo lugar, mas corre para ganhar a coroa da vitória. 1 Coríntios 9, 24 a 25 vai dizer assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Irmãos, nós não estamos olhando para o que é perecível. Nós não estamos olhando para uma coroa de ouro que fica nesse mundo. Nós estamos olhando para aquilo que é eterno. Nós estamos olhando para aquilo que faz mais sentido. À medida que nós desenvolvemos a maturidade cristã, temos a consciência que não estamos em uma corrida ou uma competição que nos permitirá levar dessa vida os nossos bens materiais. Os bens materiais são temporários. Os bens materiais vão ficar. Mas os bens materiais também são para nosso bem, para nós desfrutarmos nessa vida, termos condições de ir e vir, de fazer muitas coisas. E é bênção de Deus, sim, é bênção de Deus. Mas se queremos realmente alcançar a coroa da vitória, a coroa que dura a eternidade, precisamos ser disciplinados em nossa vida cristã, vivendo conforme a ordenança de Cristo, desenvolvendo e praticando a maturidade dia após dia. Você que é salvo em Cristo Jesus, você olha para frente, o que é que você enxerga? O final da vida? O final a chegada, a linha de chegada? Mas quando você olha para a linha de chegada, você se faz a pergunta de quantas vidas ou quantas almas você fez parte para que ela conhecesse sobre Cristo?
você olha para a eternidade e fala assim: Deus, eu desejo fazer parte desse projeto. Eu desejo fazer parte de um projeto que a partir da igreja prega o evangelho, alcança vidas. Você tem ido evangelizar? E ontem, quando o pastor Demétrios falou assim, olha, começou a comentar sobre o evangelismo da parte da manhã, eu falei assim: rapaz, se a igreja fosse um pouquinho assim mais perto, eu tinha chegado cedo para o evangelismo, porque eu amo fazer isso. Eu amo estar com o pessoal na rua, fazendo evangelismo, pregando o evangelho, sair para dar treinamento de evangelismo criativo, ajudar pessoas a pregar o evangelho. Eu amo isso. Minha família sabe o quanto isso mexe comigo. A igreja, como igreja, nós temos duas oportunidades que devem caminhar juntas. Não são independentes, não são separadas, mas que devem caminhar juntas. Primeiro, testemunhar de Cristo, evangelizar no seu contexto, onde você estiver. É lá no seu bairro, é na sua casa com seus familiares, é na escola, é no trabalho, é onde você estiver. Independente de onde você está. A segunda oportunidade é apoiar e investir financeiramente e em oração para que missionários possam alcançar os perdidos nos locais mais improváveis dessa terra. Talvez o local improvável dessa terra seja a esquina da sua casa. Mas talvez o local improvável dessa terra para você seja realmente os confins da terra. E nós nunca saberemos. Oportunidades apenas que os missionários terão. E eu quero compartilhar com a igreja algumas oportunidades que Deus tem me dado ao longo dos dias. Alguns privilégios que Deus me dá, junto do nosso ministério, de andar com pessoas. E aí eu quero olhar para o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, e compartilhar com os irmãos o que é a nossa Judéia dentro do ministério. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Dentro do nosso ministério, dentro do ministério que eu estou, onde é a nossa Judéia? Atibaia. Ali em Atibaia nós fazemos projetos com escolas públicas, com day camps, nós levamos a criançada, pré-adolescentes, ali de 7 anos de idade até os 18 anos, para o acampamento, e fazemos projetos com eles, que eles passam o dia todo lá, e nós pregamos o evangelho para eles. Pessoas são alcançadas ali. Em escolas públicas, esse ano, o alvo é 500 pessoas, 500 alunos, 5.000 alunos. No Day Camp, 2.700 alunos. Agora, em outubro, nós teremos o Day Camp de novo, com aproximadamente 500 alunos por dia, onde nós teremos oportunidade de pregar o evangelho, investir na vida deles. Nas escolas, chegamos a estar com 600 crianças por período. E teremos agora no segundo semestre de novo. A nossa Samaria. Onde é a nossa Samaria? Quando nós pensamos em Samaria, nós pensamos nas viagens missionárias. Pode mudar o slide? E aí eu gostaria que os irmãos olhassem para a foto que está, pode mudar de novo. Ali é um pouquinho das imagens dos day camps, escolas, tá? Um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado, tem investido, tem levado os nossos jovens a investir nessas vidas. Pode passar o slide. Olha a foto de cima. A foto de cima é uma comunidade. A de baixo é uma outra comunidade, outro local diferente. Aqui nós estamos falando de locais que nós iremos fazer viagens missionárias ainda esse ano. A nossa Samaria são as viagens missionárias. Esse ano nós estaremos em 3 locais diferentes. Estaremos na cidade de São Vicente, na cidade de Marília e na cidade do Guarujá.
São locais onde tem muita necessidade e nós precisamos pregar o Evangelho. E nós não vamos sem propósito, nós vamos com o alvo de pregar o Evangelho nas comunidades carentes, onde necessita. Em 2022, nós passamos por 4 comunidades, 9 escolas públicas, aliás, 7 escolas públicas, 2 escolas particulares, mais de 3.800 alunos, mais ou menos 1.200 conversões, 1.200 decisões por Cristo. Gente, isso é sensacional. Ver pessoas, ver crianças, adolescentes entregando a vida a Cristo. Pode mudar o slide? Um pouquinho de evangelismo, de casa em casa. Ir lá bater palma e falar com as pessoas, pode mudar? Day camps que nós fazemos dentro das comunidades, pode mudar o slide? Nós fazemos day camps, tudo aquilo que a gente faz dentro ali de Atibaia, a gente leva todo o equipamento e faz no meio da comunidade. A gente arruma um campo lá, uma quadra, um lugar, e ali a gente faz o day camp junto com eles. Oportunidade de pregar o Evangelho. Mas olhei, onde é a Jerusalém de vocês? Pode mudar o slide? A nossa Jerusalém são os alunos que vão para o Palavra da Vida, para o curso de liderança e discipulado. Curso onde o nosso alvo é caminhar com o aluno, caminhar com o jovem, de forma que ele possa olhar para a vida dele, possa olhar para os conhecimentos bíblicos, teológicos, as convicções e alicerçar a vida bíblica e a vida espiritual dele diante de Deus. E ali nós trabalhamos com eles, e as primeiras coisas que nós fazemos ao longo das primeiras semanas são capelas de pregações do Evangelho. Esse ano nós temos 98 alunos. A nossa média tem sido em torno de 100. O ano passado nós tínhamos 115 na viagem missionária. Esse ano, 8 jovens tomaram a decisão de aceitar a Cristo. Porque quando entenderam o Evangelho, falaram assim: eu nunca tinha aceitado a Cristo, por isso que eu tomo decisões erradas. Por isso que eu vivo dessa forma e não consigo me achar. 8 jovens se renderam a Cristo. Jovens que achavam que já tinham entregue suas vidas a Cristo. Vidas transformadas. Pessoas que já chegam lá crentes, e aí a gente vai trabalhando o conhecimento bíblico, relacionamento com Deus, devocional, vida pessoal com Deus, esperança. Jovens que chegam lá e olham para tudo e falam assim: não tem esperança. Eu sou crente, vivo na igreja, mas parece que não há esperança para o meu problema, para a minha luta com a minha família, para os meus pais que não querem nada com nada, para o meu pai que eu não gosto dele, para minha mãe que a gente não se entende. E aí ele começa a entender quem é Deus, a paternidade de Deus, o amor de Cristo, o que significa tudo que Ele fez na cruz por nós. E aí a transformação vai acontecendo na vida dele e chega na família. Aprendizado para chegar até os confins da terra. E tudo que eles aprendem ali, tudo que eles vivem, que são moldados, não é para ficar ali. Ali nós temos capelas, temos sala de aulas. Nós nos envolvemos com ele em todos esses aspectos. Mas a partir dali nós vamos para os confins da terra. Pode mudar o slide? E quando nós olhamos para a nossa Jerusalém, e nós falamos o quê? Agora precisamos ir para os confins da terra. De Jerusalém nós chegamos a Samaria, a Judeia e aos confins da terra. Como nós chegamos aos confins da terra? Se nós pensarmos ali, em Jerusalém, nós temos o treinamento com eles em sala de aula, viagens missionárias, treinamentos de evangelismo criativo. Eu chego a rodar por ano, em torno de 30 mil quilômetros, só com o meu carro. Passando por igrejas, passando por locais, levando treinamento, pregando o evangelho, andando com juventude. Discipulados, eu discipulo 6 rapazes anualmente. A minha esposa, 6 meninas. É dividido em grupos menores para que a gente tenha condições de investir na vida deles.
Pode mudar o slide? Até os confins da terra. Pode mudar? E aqui nós temos de Jerusalém para a Judéia, de Jerusalém para Samaria e de Jerusalém para os confins da terra. Quando nós falamos de confins da terra, pode mudar o slide? Eu quero apresentar aqui duas pessoas. Um é o Gleison. O Gleison, eu conheci ele em 2021, dentro da comunidade. Um rapaz lá de dentro, que começou a ouvir do Evangelho, começou a interagir com a missão que está lá dentro. Em 2022, encontrei com ele novamente lá naquela comunidade. Desafiei ele a se envolver com a igreja. E a partir da igreja, a igreja junto com com outros irmãos, com outra missão, fez o quê? Enviou o Gleison para o Palavra da Vida, para fazer o curso de liderança e discipulado, para fazer o CLD. O líder dele me ligou recentemente, olha aí, estou pensando em trabalhar mais um ano com o Gleison e preparar ele para ser um obreiro nosso dentro da comunidade. Gente, isso é bênção demais. Uma pessoa de dentro da comunidade, que conhece tudo aquela comunidade, agora tem a oportunidade de ser o quê? Um obreiro lá dentro. Hudson está em Portugal. Ele escreveu um relato, um testemunho dele, e eu pedi autorização para falar sobre o testemunho dele, dentro do meu Facebook, para compartilhar com as pessoas que nos acompanham. E recentemente ele me chamou para uma conversa e perguntou algumas coisas lá, e falou assim, Orley, só para a gente resumir, né? Eu falei assim, Orley, eu estou indo de igreja em igreja falar para a juventude. Nunca imaginei fazer isso. Falei, cara, que legal, que bênção. Praticando aquilo que você aprendeu aqui. Ele falou assim para mim, Orley, você sabe por que eu decidi fazer isso? Porque eu vi aquilo que você, e aí é individual, eu vi aquilo que você se dispõe a fazer, além do CLD dentro da missão, fora do CLD, indo de igreja em igreja, investindo na juventude. Irmãos, isso para mim não tem preço. Eu não sou melhor que ninguém, não sou nada. Mas ver que aquilo que eu estou fazendo para Cristo, por amor a Cristo, por amor a Deus, por amor ao próximo, está impactando outros a fazer o quê? A levar o Evangelho lá longe, lá em Portugal. Deus sabe o que eu senti no meu coração quando o Lucas me mandou uma mensagem assim, quero fazer o mesmo que eu aprendi no CLD, junto com os jovens aqui da nossa igreja. Quais livros você me indica para poder caminhar aqui com eles? E tive a oportunidade de mais uma vez investir na vida de um menino querido. Pode mudar o slide? Irmãos, não esquenta a cabeça, não, eu me empolgo, eu me emociono com algumas coisas que só Deus sabe o quanto mexe comigo. Quais são os lugares nos confins da terra? Brasil, Portugal, Paraguai, Itália, Argentina, Angola, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos, Colômbia, Japão, Canadá. Esses são os locais que que eu sei que nós temos pessoas que estão fazendo algo diferente a partir do que eles vivenciaram no CLD. A partir de transformações de vida, a partir de relacionamento com a igreja. Porque entenderam que precisa haver relacionamento com a igreja. Pode mudar? E aí eu vou partindo para o final. Essa é a nossa corrida. Essa é a corrida da minha família. Servir a Cristo onde e de forma que Ele nos conduz. Cumprindo a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode mudar o slide. Maturidade cristã nos leva
nos leva a uma vida de intencionalidade na igreja, gerando frutos para o reino de Deus. Se de tudo que eu falei aqui hoje, irmãos, você guardar essa frase no seu coração, que a maturidade cristã nos leva a uma vida de intencionalidade na igreja, gerando frutos para o reino de Deus, eu me dou por satisfeito. Se você decidir fazer diferente do que muitos querem fazer e viver um relacionamento com Deus dentro dessa igreja, relacionamento com os irmãos, intencionalidade crescer, eu já me dou por satisfeito. 3 processos na vida de uma pessoa que se coloca integralmente no triatlon da vida cristã. Largada, mergulhar na vida com Cristo. Comunitário, pedalar com a igreja. E missional, correr com missões, evangelizar. Pode pôr o último slide. Irmãos, eu quero agora, quero que você feche seus olhos, tá? Depois você lê o que está ali, é o texto de Atos 20, 24, que é o que move, é o texto que chama a atenção da nossa família. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você que está aqui hoje, que ouviu o Evangelho, entendeu por quem que Jesus morreu, que entendeu que Jesus morreu por você e por mim, mas Ele vem para resgatar o perdido. Eu quero que você agora fique de pé. Se você está na igreja e fala assim, olha, eu estive na igreja, estou na igreja há tanto tempo, e nunca tomei uma decisão de aceitar a Cristo de fato e de verdade. Se tiver alguém aqui hoje, e você entendeu de verdade, você não vai vir aqui à frente. Eu só quero que você fique de pé, ou levante a sua mão, só para eu ver. Os demais fiquem de olhos fechados. É o seu momento com Deus. Se você olha para a sua vida e fala assim, eu faço as coisas na igreja, venho no culto, mas hoje eu entendi realmente quem é Cristo. Eu entendi a obra dele ali na cruz. Eu entendi que eu preciso me render a Ele. Se tiver alguém aqui na igreja hoje, nessa condição, e entende, quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero orar por você hoje. Quero orar por você agora. Você vai ficar no seu lugar, não tem problema. Queridos, nós não merecemos nada, mas Jesus deu a vida dele por nós, para nos alcançar. E o segundo desafio que eu quero fazer para você, que já entendeu quem é Cristo, que você que já compreendeu o Evangelho, já entregou sua vida a Cristo, faz parte dessa igreja, está aqui hoje, é você se envolver com missões. É de alguma forma você, a partir dessa igreja, se envolver com missões. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, quiser se envolver com o nosso ministério, no final do culto eu vou estar lá fora. Eu quero te entregar um marca-página com o nosso contato. E você pode se envolver com o nosso ministério. Nós somos sustentados por igrejas e irmãos, e somos mantidos financeiramente por essas pessoas. O Palavra da Vida, ele também é um dos nossos mantenedores, mas nós não temos salários de lá. Nós vivemos como missionários que estão lá no campo, mais distante que você possa imaginar. Mas o nosso alvo é servir a Cristo. E o texto de Atos 20, 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Se por algum motivo você entendeu o Evangelho hoje, mas não quis ficar em pé, não quis levantar a tua mão, fica em paz, é você e Deus aí. Entrega a sua vida diante de Deus agora, reconhece Ele como seu Salvador. Senhor Deus, nós queremos agora, Pai, colocar diante de Ti cada um que aqui está, cada pessoa, Senhor, que
ouviu do teu evangelho aqui hoje, decidiu entregar a vida a Cristo. Ou se nós temos aqui, Pai, pessoas que já entregou a vida a Cristo, mas vivia uma vida, ou tem vivido até aqui uma vida distante do Senhor, à parte da igreja, mas essa pessoa decide hoje fazer diferente, viver essa comunhão com a igreja, viver a vida dela a partir da igreja, desenvolvendo os dons e talentos junto com a igreja, vivendo essa mutualidade, Senhor, vivendo em comunidade, Pai, que o Senhor possa capacitar essa pessoa, que essa pessoa olhe para a linha de chegada, desejando chegar junto com os irmãos na eternidade, glorificando ao Senhor, Pai. Pai, aquele que decide entregar a vida ao Senhor hoje, que aceita Cristo como Senhor e Salvador, que essa pessoa possa viver, Pai, nessa comunidade e possa crescer, aprender mais e desenvolver os seus dons e talentos uns com os outros aqui, Senhor. Pai amado, nós somos gratos a Ti, Pai, e que essa igreja e que esses irmãos possam se envolver com missões intencionalmente, Pai, e que nós possamos aqui, Senhor, como missionários, como uma família missionária, ter aqui o apoio dessa igreja e de irmãos no nosso campo, onde o Senhor nos confiou esse desafio e esse privilégio de Te servir, Pai. Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo sustento que o Senhor tem nos dado a cada dia. E Te louvamos, Pai, por vidas que aqui olharam para o Teu Evangelho e entenderam que precisa viver essa comunhão com o Senhor a partir da igreja, como um único corpo, que bem ajustado, glorifica ao Senhor. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, alguns estão perguntando assim, pastor Lei, o que é a palavra da vida? Não é? E talvez, assim, para uma melhor compreensão da igreja, né? Falar um pouquinho, bem rapidamente, o que é o seminário, o que é o CLD e o CLJ e o tempo. Pode esclarecer isso para a igreja? Vamos lá. Palavra da Vida é uma missão que surgiu do desejo de pregar o Evangelho. É uma missão que nasceu com... Sabe aquela pessoa que aceitou a Cristo e falou assim, eu preciso fazer algo, eu preciso compartilhar esse Deus, e ele começou a pregar o Evangelho, e foi pregando o Evangelho, e decidiu um dia que ele precisava montar algo para expandir a pregação do Evangelho, alcançar pessoas. Então, nos Estados Unidos, Jack Wierstein começou essa missão de pregar o Evangelho, e fundou a missão Palavra da Vida. Hoje o Palavra da Vida está em muitos países, não vou lembrar a quantidade exata, então não vou falar números, mas está em muitos países. Dentro do Brasil nós temos o seminário, que é voltado para a formação de obreiros, missionários, pastores, educadores cristãos. Esse é o seminário que está ali em Atibaia. E ainda em Atibaia nós temos o CLD e o CLJ. CLD e CLJ é um curso à parte do seminário, ele não é o seminário, tá? O alvo é que jovens que terminam o ensino médio possam ir para lá, fazer o curso. A Larissa, né, que é daqui, esteve lá conosco ano passado, né? Não vi ela, ela lá, agora vi ela ali. Larissa esteve conosco, vivenciou tudo isso, essa realidade do CLD, a intencionalidade de crescer no relacionamento com Deus, de crescer no relacionamento com a palavra, conhecer, mas saber como ir para as Escrituras e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, o CLD, ele estrutura, é o alicerce, para onde o aluno for, para onde esse jovem for, ele possa ser influenciador no local que ele estiver. E as tendências, a possibilidade de se envolver com o mundo, ela cai grandemente. Hoje nós temos aproximadamente 60% dos jovens cristãos, tá? Jovens que se dizem cristãos, se perdendo na faculdade.
o nosso alvo é ajudar a reduzir esse número. Então, investindo na vida da juventude. E aí nós temos o CLJ. Depois de um ano, amadurecendo, estruturando o alicerce, aí ele fica para mais um ano, que é o CLJ, curso de liderança de juventude. E aí ele vai ser preparado para auxiliar. Ele não vai ser um pastor, não vai ser uma pastora, não vai ser um educador cristão, uma educadora cristã, nada disso. Ele vai ser um líder. Ele vai ser capacitado para ser um líder influenciador, que junto com a liderança da igreja, vai influenciar os jovens a amar mais a Cristo e a viver uma vida que glorifica a Deus. Esse é o CLD, o CLJ. O que mais o Palavra da Vida tem? Né? Aí nós temos acampamento, na temporada de inverno e verão. Nós temos a estância. A estância tem muita coisa para a família. Então, temporada de inverno, temporada de verão, temporada de carnaval. Tem Clube Águia. E eu sei que aqui tem muita gente que vai para o Clube Águia, né? Então, muita gente que vai para as temporadas. Nós temos lá eventos, pais e filhos. Esse final de semana tem pais e filhos. Está finalizando agora na hora do almoço lá. Tem mães e filhas. São eventos direcionados, tempo da mãe com a filha, do pai com o filho, separados. O ano que vem nós pretendemos ter um acampamento só para rapazes, que vai acontecer provavelmente em maio. E queremos também ter um acampamento só para meninas, que provavelmente vai acontecer em agosto. Então, enquanto está rolando pais e filhos, rola o acampamento das meninas. Enquanto está rolando mães e filhas, rola o acampamento dos rapazes. Percebe? Então, o nosso alvo é investir na juventude e nas famílias. Então, o Palavra da Vida, ele vem para ajudar a igreja. Além disso, nós temos o MIL. O que é o MIL? Ministério com igreja local. É um trabalho que nós damos suporte para a igreja, não só fornecendo material, porque nós não fornecemos material, nós não vendemos material, mas nós temos materiais que a partir daquele treinamento, a partir daquele envolvimento do Palavra da Vida, do ministério com a igreja local, junto com a igreja, potencializa o trabalho da igreja para ajudar o jovem a influenciar a geração dele. Nós acreditamos que cada geração influencia e impacta a sua geração. Galera, eu não vou lá na sala de aula da minha filha, mas ela precisa sim influenciar lá dentro. A minha filha mais velha, ela está na ITEC, 40 alunos na sala dela. Dos 40, 36 são lésbicas, homossexuais, bi e outras coisas a mais. Mas ela precisa influenciar lá. Essa semana, pastor Anderson, minha filha chegou em mim e falou assim: papai, lembra da menina tal? Eu falei: filha, não lembro não. Não, mas aquela, assim, não lembro não. Aquela que deu o problema X no ano passado. Eu falei: agora eu lembro. O que tem, filha? Então, papai, ela é crente. E ela decidiu, depois de tantas conversas e orações, ela decidiu voltar aos caminhos do Senhor, junto com a igreja. Queridos, cada um vai influenciar a sua geração. E é isso que o MIL, o Ministério com a Igreja Local, ele vem fazendo junto com a igreja. O nosso alvo é potencializar a juventude ali no CLD e ajudar a igreja a potencializar os irmãos, a influenciar cada um onde você estiver.